13 de novembro de 2014. Gol irregular impede o São Paulo de colar de vez na briga pelo título de campeão brasileiro. Apesar do tropeço contra o Internacional, Muricy Ramalho ainda acredita na conquista. Daqui a pouco no Gazeta Esportiva, Belo Horizonte pega a atual capital brasileira do futebol, como você nunca viu na primeira final da Copa do Brasil aqui no estádio Independência. As últimas informações sobre o estado de saúde do Rei Pelé, internado em São Paulo para retirada de cálculos renais. Corinthians manda mensagem de apoio ao rei do futebol. Veja os preparativos do Timão para enfrentar o Bahia. Antes do clássico e de olho na inauguração, Verdão faz mais um treino na nova casa. E ainda, os gols dos amistosos internacionais. E relatório da FIFA não vê irregularidades em escolha das sedes das Copas de 2018 e 2022. Olá, boa noite! Quinta-feira quente no Gazeta Esportiva e o programa está imperdível para você. O São Paulo perdeu uma grande chance de se aproximar da liderança do Campeonato Brasileiro. Numa partida de arbitragem polêmica e que não agradou nenhuma das equipes, o tricolor empatou com o Internacional no Morumbi e ficou 4 pontos atrás do Cruzeiro. Confira como foi o jogo na reportagem de Fernando Gavini. Foram 3 jogos seguidos como visitante. Há 2 semanas, o São Paulo não jogava no Morumbi. Na volta para casa, o duelo decisivo contra o Internacional e a chance de reduzir para 2 pontos a diferença para o líder Cruzeiro. Apesar do bom momento do tricolor, que briga para ser campeão brasileiro e da Copa Sul-Americana neste fim de ano, apenas 22 mil torcedores vieram ao estádio. Pelas vitórias que nós tivemos, né, fora, né? A gente esperava, claro, que o nosso público está sendo alto em todos os jogos, né? Mas é assim, eu não sei se o ingresso está caro, não sei como é que está, sinceramente. Mas os que vieram ajudaram pra caramba, sempre estão ajudando, né? Mas nem o grito de 60 mil vozes são capazes de fazer a diferença quando a noite não é do São Paulo. A começar pela bola alçada à área por Alex, que termina na cabeçada de Paulão. 1-0 Inter com um gol marcado em completo impedimento. Não adiantou Rogério Ceni espernear, reclamar com o árbitro de linha e depois com o assistente. Heber Roberto Lopes já tinha tomado a decisão. Não pode, né, um bandeira que é da FIFA, né, errar desse tamanho. Ele podia errar pequeno, né, mas eu estava também na linha dele também. Então, e também o que mais também me surpreende também é o cara que estava atrás do gol também. Tinha que ter ajudado eles, pô. Ele estava encostado, ele estava mais perto que o outro, pô. Então, esse tipo de erro, volto a repetir, não dá para aceitar porque foi muito grosseiro o erro, né? O Heber, para mim, é um grande árbitro, né? A situação é que dizem que ele errou no nosso gol, estava impedido. Mas mesmo quando é o erro do treinador, ao erro do goleiro, do zagueiro, do atacante, né? Do bandeira, ali não é nem ele, é o bandeira. Mas você depois pode errar a segunda, a terceira, a quarta. Os efeitos do erro de arbitragem teriam sido amenizados se fosse a noite do São Paulo. Mas faltou sorte. Souza acertou a trave. No rebote, Lucão tentou 2 vezes, mas parou em Alisson. A segunda defesa ele fez com o rosto. Azar do São Paulo. Muito bom goleiro. Assim, eu não conhecia ele, né? Porque o Muriel, esse eu conheço bem, que é da casa. Mas realmente me surpreendeu que a agilidade dele, né? Velocidade, muito bom. O nervoso toma conta quando as coisas começam a dar errado. Olha o que fez Luiz Fabiano. Sorte dele que o árbitro não viu. O nervoso do camisa 9, que poucas bolas recebeu no primeiro tempo, passou no comecinho do segundo, quando ele mandou para a rede o cruzamento de Hudson e empatou o jogo. O Inter não tinha mais a força defensiva do primeiro tempo e não faltaram candidatos a herói. Kaká teve a sua chance. Luiz Fabiano parou em Alisson. De falta, faltou pouco para Rogério Ceni. O desespero bateu quando a placa de 4 minutos de acréscimo foi levantada. Faltava pouco tempo, que virou menos ainda depois da confusão que resultou na expulsão de Fabrício.
bola pouco rolou depois que tudo se acalmou. E Éber Roberto Lopes colocou um ponto final na partida. Agora, é que deu aquela confusão ali, não sei se ele se perdeu um pouco no tempo, né? Mas a contra é mais ou menos essa, né? Porque ali naquele momento faltava 3, né? Então o certo era mais 3, né? Então podia ser com um homem a mais, a gente apertar mais o Inter, quem sabe, né? A diferença para o Cruzeiro caiu para 4 pontos, mas se o São Paulo tivesse vencido, apenas 2 separariam o tricolor do líder do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o técnico Muricy Ramalho não joga a toalha. Ele ainda acredita que o time possa alcançar a Raposa, que tem 2 jogos seguidos fora de casa, contra o Santos e contra o Grêmio. Não está impossível, não. Claro que um jogo desse, para nós, em casa, era muito importante, né, o resultado, né? Mas não tá tão assim longe, né? Então não é impossível, né? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É compreensível a revolta do torcedor são paulino, dos jogadores do São Paulo e também do técnico Muricy Ramalho. O Abel Braga me pareceu muito sensato ao avaliar a atuação do Éber Roberto Lopes. Espero que ele mostre a mesma sensatez também quando houver um erro desse tipo contra o Internacional de Porto Alegre. Existem impedimentos. Aliás, eu tive a oportunidade de fazer num curso da CESP um seminário sobre arbitragem e realmente é muito difícil a missão de um auxiliar, né? O famoso bandeirinha, porque tudo acontece de maneira muito rápida, então a possibilidade de errar é grande, porque ele é humano, né? Quer dizer, tem ali observar um momento em que é feito o lançamento e um momento em que o jogador está avançado ou não. Quer dizer, muitas vezes o auxiliar ele é induzido ao erro. Mas neste caso do gol do Internacional, sabe, não tem desculpa. O jogador está ali sozinho, na banheira, quer dizer, ele recebe em condição de impedimento. Então, não sei o que passou na cabeça do auxiliar em não marcar esse impedimento. E levando em consideração também o árbitro assistente que fica ali naquela posição, que também, apesar do ângulo não ser favorável, adicional, quer dizer, que apesar de o ângulo não ser favorável, neste caso também dava para perceber o impedimento do jogador. Quer dizer, então, muito, muito triste a arbitragem de ontem. Agora, acontece. O São Paulo já foi prejudicado, já foi beneficiado, assim como o Inter já foi prejudicado e já foi beneficiado. São coisas de um campeonato longo e uma arbitragem que está sempre na berlinda, Godoy. Boa noite. Boa noite. O que faltou para o São Paulo ontem foi um caldo de jegue, lá do Mané Simpatia, lá de Birigui. Caldo de jegue. Inclusive ele vai estar participando aqui dia 22 e 23 no Parque Vila Lobos, aí, daquele festival de comida com caldo de jegue. Porque o São Paulo foi incompetente. Ponto. Pegou um time que tomou um chocolate do Grêmio, e o Grêmio não é melhor que o São Paulo. Veio sem 2 estrangeiros titulares da equipe. Tomou um gol irregular, daqui a pouco eu vou falar do gol. Mas foi incompetente. Para jogar no Morumbi tinha que ter ganho do Inter com um gol irregular e tudo. Para um time que tem a pretensão, ou tinha a pretensão de ser ainda campeão ou chegar bem próximo do Cruzeiro. Portanto, primeira coisa, São Paulo foi incompetente. Ponto. Segundo, as palavras do Celso é o que a maioria dos jornalistas comentaram a respeito desse lance do gol irregular. A culpa do bandeirinha, a culpa do adicional, a culpa é do seu Éber Roberto Lopes, o árbitro do jogo, o assoprador de latinha, o assoprador de apito do jogo. A culpa é do Éber, ele que tinha que ter visto que quem toca a bola de cabeça, ou quem toca a cabeça na bola, foi o jogador do Inter. O assistente não tem como ver, olha lá onde sobe o jogador, subiram 2, o assistente não tem como ver. Bandeirinha, não tem como ver quem tocou na bola, e tá na cara do Éber. Se tiver condições de frisar o lance aí, João, frisa o lance para mostrar que quem tem que ver é o árbitro foi omisso. Olha lá onde ele tá, ele que tem que ver que quem tocou na bola foi o jogador do Inter, porque na cobrança da falta, o jogador do Inter não está impedido. Se ali tocasse na cabeça do jogador de São Paulo, também não mudaria a situação.
Portanto, o Weber foi o culpado, o incompetente do Weber. Aliás, o malandro Weber, né? Malandrão, esperto pra caramba, não tem objetivo mais na carreira, vai chegar a lugar nenhum. Muito bom tecnicamente, mas se perdeu pelo caminho na carreira e não alcançou objetivo nenhum. E continua aí fazendo o que quer, tanto fazendo o que quer com apoio e respaldo de quem comanda lá na CBF, seu Sérgio Correia, que ele expulsou, criou, o segundo tempo inteirinho ele apitou a favor do São Paulo. E o São Paulo assim mesmo foi incompetente. Apitou o segundo tempo inteirinho prejudicando o Internacional. Expulsou o Fabrício, arrumou um jeito de expulsou o Fabrício e malandramente, os 4 minutos que teria que ter de acréscimo, ele deixou o cronômetro rodando e o São Paulo com um jogador a mais não jogou minuto nenhum, não teve vantagem nenhuma da expulsão do Fabrício. Então, para quem entende de arbitragem, percebeu nitidamente o que o seu Weber Roberto Lopes fez ontem e transferiu a responsabilidade e as críticas para o assistente e para o adicional. A culpa foi dele, árbitro da FIFA, omisso e incompetente no jogo de ontem e também deixou transparecer a sua intenção de conduzir um jogo do jeito que ele quer e do jeito que interessa a ele. Bom, você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta de hoje é sobre o futuro do tricolor no Brasileirão. Nós queremos saber, o São Paulo está fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro? Sim ou não, Celso Cardoso? Para quem esperava que a diferença caísse para 2. Agora são 4 pontos e o Cruzeiro ainda tem 2 jogos na frente, não é? Assim, eu acredito que vai dar Cruzeiro campeão. Cruzeiro mas, obviamente, campeão. É uma distância que ainda dá. É uma diferença que dá para tirar. São Paulo está fora da briga pelo título? Para mim tá. Godoy. O meu voto e o voto do Twin, lá de Nova Granada, o assistente do Neneonce, tá fora! É um pangarezão esse São Paulo. É um Bambi pangaré. Pois é, o resultado sai no final do programa de hoje, a gente espera a sua participação. E na Copa do Brasil, a festa foi do Atlético Mineiro, que venceu o Cruzeiro por 2-0 e conseguiu uma importante vantagem para o jogo de volta no próximo dia 26 no Mineirão. A decepção ficou por conta do público, de apenas 18.578 torcedores que compareceram à Arena Independência. O repórter Alexandre Silvestre esteve em Belo Horizonte, em BH, acompanhando esse duelo que já entrou para a história como o mais importante do futebol mineiro. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Esse aqui talvez seja o mais importante Atlético e Cruzeiro e Atlético da história desses quase 94 anos de muita rivalidade, não só no futebol brasileiro, como também mundial. Pela primeira vez, Galo e Raposa decidem um campeonato nacional. Primeira final da Copa do Brasil, Independência para você agora. Antes, durante e depois do jogo, na tela da Gazeta. Jogo de torcida única no Horto. E assim mesmo tem confusão do lado externo. Filho preso, pai assustado. O que aconteceu, senhor? Sei, pegaram meu filho como se fosse marginal. Não, nada, depois sua cabeça. O que ele fez? Não, nada. Não sei. Eu tô pegando aqui, o que você catou? Menino de bem, dócil. Clima bélico no Independência? Na linguagem do futebol, pode. A receita para o jogo de hoje? Determinação, vontade. Tem que ter vontade. Guerra. Amistoso está o comandante cruzeirense momentos antes do mata-mata. Ô professor, você que conhece muito bem os dois lados, esse é o maior Atlético Cruzeiro Atlético da história? Sempre vai ser grandioso, né? Qualquer Atlético Cruzeiro, porque existe muita tradição, muita rivalidade. Agora, sem dúvida que é uma situação inédita, né? De uma final que não tinha acontecido há tanto tempo da Copa do Brasil. E o Cruzeiro, e tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, estão muito bem no futebol brasileiro. Vamos dar um exemplo aí de bom futebol e muita paz também. Preso, no nervosismo, na ansiedade, está o presidente do Galo. Calil, o chefão da tropa, parece introspectivo. Quando abre a boca, costuma ser polêmico, não no desembarque da delegação. Calil, é o maior clássico da história desses dois? Acho que é. Contato íntimo com os craques é privilégio do garoto.
Qual a sensação? A sensação é que os dois não fazem gol, tá dando sorte pra eles fazerem e o Galo ser campeão da Copa do Brasil. Galo! Quem não fala, mas bica, é o mascote que provoca a massa, que cutuca o adversário. O estádio esquenta na entrada das equipes. Quem também põe fogo na decisão é a imprensa mineira. O Rádio de Minas instiga a rivalidade local. Narradores assumidamente torcedores. Alberto Rodrigues, cruzeirense de coração, transmite o primeiro tempo. Mário Henrique Caixa, doente pelo Atlético, assume o microfone na segunda etapa. Antes, ele dá um pulinho na concorrência. Na cabine ao lado, os meninos da 98 FM satirizam os consagrados comunicadores da Itatiaia. E dá uma sondada aí pra ver como é que tá a turma da 98, essa turma pronta demais. Olha, o time do Galo vai tentando a chegada, meu Deus do céu, vai marcar a cara do gol, Alberto! O Galo tá massacrando o Cruzeiro, Alberto! É, mas no contra-ataque vai descendo o Cruzeiro com o William, bom lançamento para Marcelo Moreno, atenção, Marcelo Moreno tentou! Não, Marcelo Moreno, aí tá difícil, é terrível. Futebol e bom humor é na 98. Cada um narra o ataque do time que torce. Passou espetacularmente ali o jogador Celeste, chega a zaga, Alberto Rodrigues, que é o narrador da Rádio Itatiaia, e faço vários outros personagens, né? Também durante, às vezes, a narração, jogadores, celebridades, várias personalidades. Eu faço uma homenagem, não é imitação, não precisa processo. Uma homenagem para o Vili Gonda, que era narrador do Atlético, também na Rádio Itatiaia. Graças a Luan, tem grito de gol na boca de quase todo mundo no Independência. Nem por isso os fanáticos relaxam. É sofrimento lance a lance. Terapia em grupo? Terapia em dupla? Terapia solo. Loucura coletiva quando o Dátulo amplia para o Atlético. No apito final, alívio e festa atleticana com o placar de 2-0 a favor. Agora a história se inverte. Vocês ganharam a primeira em casa 2-0. A gente queria jogar com a torcida empurrando os 94 minutos aqui dentro de campo. Todo mundo sabe que é difícil jogar aqui no... a gente põe um ritmo muito forte, não deixa o adversário pensar. Tivemos uma vantagem muito boa hoje, mas o jogo não acabou. A gente já sentiu na pele isso no Mineiro ano passado, quando a gente tinha uma vantagem de 3-0. Mas dessa vez eles que vão correr atrás da gente, não vai ser a gente. A gente sabe da dificuldade que é aqui. A equipe deles marca muito forte, né? E a gente não conseguiu também fazer essa marcação. Mas é tranquilo, é descansar aí agora, voltar ao foco brasileiro e com certeza no jogo de volta aí a gente vai estar com a força máxima para conseguir reverter esse placar. Uma vantagem que já pode se considerar decisiva ou está tudo aberto ainda? Claro que está aberto, tanto é que você falou que nós revertemos duas situações. Então, a gente aprendeu muito com isso. Então, é uma questão de humildade e uma questão de coragem também. Porque a gente sabe que se a gente fizer gol também, a situação melhora durante a partida. Então é isso, é saber defender e não ter medo de atacar. Pelo volume que teve o Atlético, principalmente no segundo tempo, poderia ter sido um placar ainda mais dilatado na sua avaliação também, Levi? Poderia. O Tardelli, se acertasse aquele chute ali, poderia ser 3. Agora, se o
Se o Cruzeiro acertasse 1, 2 ou 3 oportunidades que tiveram também, poderia ser 3 a 2 para o Cruzeiro. Então, sabe, é uma situação assim que não adianta a gente lamentar, dizer que foi justo ou injusto o resultado. Como é que recebe os jogadores no vestiário depois de uma derrota como essas, com um ano que ainda segue em aberto? Pode ser o ano do tudo e o ano do nada. Que palavra, como é que funciona isso? A questão depois do jogo, está todo mundo ainda muito exaltado, né, com o pensamento no jogo que passou e muito chateado também. A parte tática e a parte técnica, nós vamos conversar amanhã. Vamos analisar bem por que nós não conseguimos ser tão envolventes como somos em outros jogos. Agora, os jogadores correram muito, né? Foram comprometidos, não muda nada para a gente, não muda uma vírgula. Essa força da união que temos, essa força do trabalho, nós estamos prestes a ser campeão brasileiro e tá perto e está longe porque precisamos ganhar os próximos jogos. E temos todas as condições de modificar essa situação, assim como o Atlético nos pressionou hoje aqui, lá diante de 40, 50 mil pessoas, a gente vai estar mais forte também. Bom, o que precisa o Cruzeiro, e me parece que está mostrando muita serenidade o Marcelo agora, é justamente, sabe, tranquilidade. Obviamente que você perder para o maior rival na primeira partida da decisão por 2 a 0, sabe, mexe com a estrutura de qualquer um, mexe com a estrutura do torcedor, mexe com a estrutura dos jogadores, dos dirigentes e também do treinador. Mas nada está perdido. Como própria referência, o Atlético Mineiro, que também nos últimos 2 confrontos pelas quartas de final e semifinais, viveu a mesma situação. Perdeu o primeiro jogo por 2 a 0, para piorar, começou perdendo o segundo jogo por 1 a 0, e conseguiu fazer 4 a 1 em Corinthians e Flamengo. Claro que a gente está falando de um clássico de muita rivalidade, que a história é outra, mas enfim, o Cruzeiro também pode. Tem time para isso, jogando no estádio do Mineirão, com o apoio da torcida, é possível sim. Eu acho que é cedo para jogar a toalha. Apesar de que a gente também não pode negar que foi uma belíssima vantagem construída pelo Atlético. Mas até aí também, Corinthians e Flamengo, nós dissemos a mesma coisa, Godoy. E deu no que deu. Eu particularmente acho que já foi. Né? Já foi. O Atlético será o campeão. Porém, na decisão do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro reverteu essa desvantagem do primeiro jogo e o Cruzeiro acabou sendo campeão. Independente de quem conquistar o título, o Toral e o Zeca Bernardelli querem que a torcida campeã comemore com a outra. No jogo de ontem, devemos ressaltar o aspecto disciplinar dos jogadores. Exemplar. Não tivemos catimba, não tivemos simulação, não tivemos provocação, não tivemos violência. O primeiro jogo é mais fácil. Tudo bem, mas esse comportamento dos jogadores das duas equipes foi exemplar. Os 2 gols do Atlético Mineiro, para mim, irregulares. No primeiro, impedimento do Luan, que o assistente do Rio de Janeiro, aliás, o Cruzeiro se ferra com o assistente do Rio de Janeiro. Contra o Santos foi o tal de Rodrigo Joia, que virou Rodrigo Bijuteria. E ontem o Rodrigo Correia, que não marcou impedimento do Luan. E no segundo gol, o arremesso lateral, o jogador tem que estar com parte ou os pés total ou parte dos pés fixos no gramado, em contato com o gramado. E o Marcos Rocha arremessa muito forte, mas arremessa com um pé em movimento e dificilmente esse pé está tocando o gramado. Portanto, para mim, os 2 gols de maneira irregular. Porém, o goleiro Fábio parece uma árvore, um goleiro que joga plantado. Os 2 gols do Atlético foram dentro da pequena área, olha lá, no arremesso lateral. Sai de soco e joga a bola lá na Pampulha, pô. No primeiro gol, a mesma coisa, ele toma o gol de cabeça com o Luan tentando agachar para tocar a bola dentro da pequena área e o Fábio paradão, olha lá. Arremesso lateral, sai de soco ali na pequena área e dá um soco nela, né? Mesmo tendo o jogador, mas tem que fazer a marcação, quem tem maior altura que acaba levando vantagem. E no primeiro gol a mesma coisa, goleiro que fica na pequena área, tomando o gol dentro da pequena área, é um goleiro plantado, cria raízes nos pés. E depois de ser internado às pressas na noite de ontem, Pelé passa bem.
Após se sentir mal e cancelar a participação no lançamento de um livro no Museu Pelé, o rei do futebol deixou a cidade de Santos e foi encaminhado para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Um boletim médico divulgado pelo hospital nesta quinta-feira informou que Pelé segue internado e que após a realização de exames verificou-se a presença de cálculos renais, ureterais e vesicais, causando obstrução ao fluxo urinário. Podia ser falar só cálculos renais aí, né? Porque ninguém é médico aqui. Hoje pela manhã, o atleta do século foi submetido a um procedimento cirúrgico para retirada dos cálculos e, no momento, encontra-se estável clinicamente e em recuperação. O Santos emitiu uma nota oficial desejando melhoras e rápida recuperação ao rei. Você sabe que eu padeço do mesmo mal. Você também tem tudo, né? Um time de futebol. Ele é hipocondríaco, Celso. Não tenho não. Não, você tem. Só que nunca passei por nenhuma crise. Mas dizem que essa crise, a dor é insuportável. Então espero você tem não pedra passar no cálculo renal, pedra no rim, não é? Pedra no rim, você tem. Tenho, claro que tenho. E é grande a pedra, né? Não, são pequenas. Nunca passei por nenhuma crise. Se o Vicente Mateus estivesse vivo, ele te comprava, né? Mas já vi muita gente padecendo, realmente, diz que a dor é insuportável. Então fica aí a torcida para que o rei se recupere o mais rápido possível. Né, Godoy? Você não tem nada disso, né, Godoy? Eu sou saudável. Isso aí. Aqui é aroeira, pica-pau quebra o bico. É rústico? Rústico, bruto e sistemático. Eu adorei. Não, Celso, é assim, você fala, hoje eu tô com uma gripe, ele fala, eu nem me falo, tô com uma sinusite. Mentira, isso não é verdade. Isso não dor de cabeça. Eu trabalhei A gente trabalha com jornalismo, então tem que fazer com credibilidade. Eu trabalhei com um diretor que adorava medicamento novo, Mário 40. Ele passava todo dia de manhã na farmácia para saber o que tinha de novidade. Aí teve um dia que ele chegou lá, não tinha novidade nenhuma. Ele falou, então me dá uma cartelinha de anticoncepcional. E tomou anticoncepcional para saber o sintoma de anticoncepcional. Nossa, Mário 40. Ele ia almoçar no restaurante do Hospital São Luís só para se sentir paciente. Olha, ontem nós já falamos sobre a goleada da seleção brasileira, mas ficamos devendo bola na rede. Vamos ver como foram os gols brasileiros? A seleção brasileira teve nesta quarta-feira o primeiro desafio na era Dunga de jogar como visitante, sentindo a pressão da torcida adversária. Mas o Brasil nem tomou conhecimento da Turquia. Neymar recebeu o lançamento de Fernandinho e abriu o placar. Em jogada pela direita, Danilo cruzou para Luiz Adriano, mas o zagueiro Semicaia se antecipou, colocou o pé na bola e fez contra. 2-0. Ainda no primeiro tempo, o Brasil chegou ao terceiro gol com William. Ele que, por sinal, fez uma partidaça na noite de ontem. E falando nele, o quarto gol brasileiro saiu de um passe dele para Neymar, que invadiu a área e tocou no cantinho. Final 4-0. Depois deste gol, Neymar teve o nome gritado por todo o estádio em Istambul. Depois de meses de investigação, o Comitê de Ética da FIFA divulgou hoje um relatório sobre a suspeita de compra de votos na escolha das sedes dos Mundiais de 2018 e 2022. E olha que surpresa! Segundo a entidade que regulamenta o esporte mais popular do planeta, não foram encontradas grandes irregularidades na votação das sedes. De acordo com a FIFA, as sedes das Copas do Mundo de 2018 e 2022 na Rússia e no Catar, respectivamente, estão asseguradas. Suspeitas de compra de votos no pleito que escolheu esses países motivaram o Comitê de Ética da entidade a fazer uma investigação que ouviu mais de 75 testemunhas, reunindo cerca de 200 mil páginas sobre o caso. O resultado final desse trabalho surgiu hoje, quando o órgão máximo do futebol divulgou um relatório afirmando que não houve nenhuma violação ou descumprimento das normas impostas na escolha das sedes dos mundiais.
No site da FIFA, um dos diretores de ética da entidade, Hans-Joachim Eckert, publicou uma declaração de 42 páginas onde dá por encerradas suspeitas e comunicou que irá continuar com os preparativos para 2018 e 2022. Afinal, segundo eles, tudo está bem encaminhado. O espanto surgiu horas depois dessa declaração, quando Michael Garcia, advogado americano que conduziu todo o processo de investigação ao lado da entidade, anunciou que as investigações dele foram distorcidas e que vai pedir um recurso, já que as suspeitas continuam. Na África do Sul, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, tomou um susto com o ocorrido. Eu acabei de ser informado sobre isso. Você é o primeiro que me fala desse potencial recurso do Sr. Garcia e me mostrou apenas aspas, então eu não sei do que se trata. Gostaria apenas de dizer que é triste os dois presidentes do nosso comitê de ética terem opiniões tão diferentes no momento que discutimos assuntos tão importantes do futebol. Para ser eleita a sede da Copa de 2018, a Rússia bateu a Inglaterra na decisão, enquanto o Catar eliminou a Austrália, Japão e Coreia do Sul na escolha para 2022. A FIFA me parece muitas vezes, parece não, né? Um mundo à parte, onde tudo acontece, a gente sabe que acontece, tem as denúncias, mas me lembra um certo congresso, sabe? Que eles mesmos investigam e a FIFA investigar a FIFA é complicado, quer dizer, né? Enfim, os indícios de compra de votos são indícios muito fortes. Aliás, a FIFA, que ela tem sido submetida a denúncias de corrupção, enfim, é assustador, mas nada acontece. Olha, eu confio tanto neste relatório e nessa decisão aí, tanto quanto eu confio na palavra do vereador Jorge Menezes, lá de Rio Preto, do Dimas Macedo, nas punições da da ANS, Agência Nacional de Saúde. As punições da Agência Nacional de Saúde contra os planos de saúde é tanto quanto esse relatório da FIFA sobre as suspeitas contra o Catar. Ou a água que você está bebendo. Ou então, esses degustadores de água da Sabesp. A água tá boa, muito boa, Alckmin. Esses degustadores não têm nariz, então. Tem degustador de água, gente? Porque a Sabesp tem degustador lá, para experimentar a água, para sentir se a água tá boa ou não. Vai beber água lá na minha casa, imbecil. Vai ver só como é que tá a água lá. Aconteceu a entrega do Prêmio Laureus, um dos mais importantes do esporte, que valoriza a atividade dos atletas, não apenas ali no esporte mesmo, mas também analisa a atuação social. Um dos agraciados foi o meia da seleção alemã, Mesut Ozil. Ele recebeu o prêmio pela atitude que tomou durante a Copa do Mundo no Brasil. O jogador financiou as cirurgias de 23 crianças carentes brasileiras que não tinham como pagar pelos procedimentos. O número de crianças operadas é o mesmo número da quantidade de jogadores que faziam parte da delegação alemã campeã do mundo. Ao site do Laureus, Ozil disse que, além do desempenho em campo, ele queria deixar uma marca no país onde aconteceu a Copa e que acredita que isso foi atingido com as cirurgias. Ele também disse que o prêmio serve de estímulo para ele continuar fazendo ações de caridade no futuro. Super merecido esse prêmio para ele, né? Muito bacana. Parabéns. Que sirva de exemplo para aqueles que têm um pouco mais e só pensa em guardar. Fazer o bem não faz mal a ninguém. Muito bem, e já estão encerradas as votações do público para escolher os vencedores da 11ª edição do Troféu Mesa Redonda. Eu estava até olhando aqui para ver quais foram os escolhidos. A lista com os 3 mais votados em cada posição será encaminhada para uma comissão de jornalistas de todo o país que escolherá o vencedor. E se você quiser saber quem foram os 3 preferidos, como eu também estava olhando ali, é só você acessar troféumesarredonda.com.br e clicar em resultados. E olha, a Baltec e a LuxColor estão com a gente no Troféu Mesa Redonda, essas 2 empresas maravilhosas. Um beijão para todo mundo da Baltec e da LuxColor. Quero mandar um beijo, primeiro, para a dona Marli Amaral, tia do Boquinha, que é operador de cenário virtual aqui da TV Gazeta. Ela fez aniversário ontem.
Dona Marli, um beijo pra senhora. E aniversariante do dia, o glorioso Fininho, todo dia aqui com a gente, o grande Roberto Siqueira, coloca o microfone com o maior carinho aqui em mim, cuida de tudo aqui no estúdio. Fininho, muita saúde e felicidade pra você, gosto muito de você. Excelente profissional. Fala, César. Olha, não posso nem dar os parabéns pro Fininho. Vocês estão vendo, né? Como Eu é a ia coisa. também dar parabéns para ele. Fala, então. Não só para ele, mas também para o Cookie Sanches, que é baixista do Pedra Letícia. Quem é? Cookie Sanches. Cookie de bolacha? Não, é cookie de cookie mesmo. Entendeu? Aliás, belíssimo baixista, toca muito e tal, então meus parabéns, querido corintiano. Para o palmeirense Adalmir de Campos, está recuperando uma cirurgia agora, está acompanhando a Gazeta Esportiva, para a dona Elza, a esposa dele, e também para o senhor Severino, que também acompanha sempre aqui o Gazeta Esportiva. Aê, seu Severino, um beijo pro senhor. E amanhã tem mais uma edição do Hangout com a nossa equipe, menos o Celso Cardoso. Se você quer bater um papo com o pessoal que faz os programas de esporte da TV Gazeta, essa é a sua chance. O Hangout começa às 3h30 da tarde. Para você assistir e participar, deve acessar google.com/MaisTVGazeta, aí você tem aquele bate-papo com a gente. Amanhã vão participar a Anitta, o Felipe Boril, o repórter mais querido do Brasil, o editor Patrício Andrés, que é chileno, e os produtores Marina Paniza e Caio Poltronieri. Ó, equipe, nossa, quero ver o Celso Cardoso semana que vem no Hangout. Muita gente está pedindo a participação dele. É verdade. Campeonato Brasileiro, os 2 próximos jogos serão importantíssimos para o Palmeiras, não só porque podem assegurar a permanência do Verdão na Série A do ano que vem, mas também por serem, primeiro, um clássico com o São Paulo e depois a inauguração do Allianz Parque. E para os jogadores se ambientarem a nova casa, hoje o treino aconteceu no novíssimo estádio e o Osmar Garrafa acompanhou. Boa noite, Michele. Falamos aqui do Allianz Parque, onde o Palmeiras, na próxima quarta-feira, estreia a nova casa contra o Sport. Esta é a segunda vez que o Verdão vem realizar o seu treinamento aqui. Aconteceu o treinamento debaixo de muita chuva, mas a prioridade não é a partida contra o Sport na próxima quarta-feira, e sim o clássico do final de semana contra o São Paulo no estádio do Morumbi. O Palmeiras está a 5 pontos do Z4 e, por isso, a partida contra o São Paulo é de extrema importância. O jogador que nos atendeu em entrevista coletiva ao término do treinamento, da movimentação que aconteceu aqui na Arena, foi o atacante Henrique. E ele, antes de falar do clássico contra o São Paulo, nos falou da expectativa de estrear a nova casa. Olha, a gente está bastante ansioso, mas sabemos que antes da estreia temos um jogo difícil, então o nosso foco está sendo para esse jogo contra o São Paulo. Então, é claro que a ansiedade existe, mas temos um jogo muito importante, domingo, que o foco principal é o jogo contra o São Paulo. A ausência do capitão do Valdívia, provavelmente já no clássico desse final de semana. Quanto perde o Palmeiras? É um jogador de extrema qualidade e um jogador que, nos momentos que está dentro de campo, nos ajudou, mas temos que, o professor já está pitando já para ver a melhor forma de jogar, para que a gente possa fazer um bom jogo no domingo. Restando 5 rodadas e o Palmeiras a 5 pontos ainda do Z4. O grupo tem a matemática daquilo que precisa até o final do campeonato para se afastar definitivamente do rebaixamento? Olha, nós sabemos que temos 5 jogos e o quanto antes nós conseguimos, acho que 2 vitórias, acho que já escapa praticamente. Então, o quanto antes, melhor. Estamos passo a passo. Então, acho que cada jogo é uma final para nós, para que nós possamos sair o mais rápido possível e fazer esse restinho de campeonato mais tranquilo. O Palmeiras provável para o clássico contra o São Paulo, pelo menos a equipe que treinou hoje, com Fernando Praz no gol, João Pedro pela lateral direita, Natan, Tóbio e Juninho pela esquerda, no meio campo, Vitor Luiz, Marcelo Oliveira, mais Wesley, que é novidade ao lado do Mazinho, no ataque, Henrique e Diogo. Repito, o Palmeiras está a 5 pontos do Z4 e precisa mais do que nunca de uma vitória contra o São Paulo, domingo, 7h30 da noite, no estádio do Morumbi. Só para deixar registrado, Michele, está um espetáculo o novo estádio do Palmeiras. Um beijo, boa noite. Um beijo para você, Osmar Garrafa. E aí, Godoy? A semana passada o Palmeiras também treinou a semana inteira e perdeu para o Juvenil do Atlético Mineiro. Vamos ver se não dá vexame dessa vez, né? E para conhecer esse estádio novo aí... Godoy. Treinou a semana inteira, não jogou e perdeu para o Juvenil.
Treinou a semana inteira, trabalhou a semana inteira e perdeu pro juvenil. Então é agora treinou a semana inteira, trabalhou a semana inteira, não vai dar vexame contra o São Paulo, não é? Perdeu pro juvenil do Atlético. Isso mostra que às vezes nem sempre treinando a semana inteira os caras conseguem jogar bem. Entendi. E para conhecer o estádio novo aí, o pessoal lá de Potirendaba, o Silvestre e o Pistoleiro estão organizando uma excursão para conhecer o Allianz Parque. Olha, o Garrafa, ele é exigente, ele tem bom gosto, falou que tá um espetáculo. Não, mas é o estádio mais bonito do mundo. Do mundo. Do planeta Terra. Bom, é Brasil, eu valorizo o que é do Brasil. Muito bem, voltamos a falar do São Paulo, ou melhor, de Kaká, viu, Godoy, que participou nessa manhã de um evento na sede da Federação Paulista de Golfe. Veja na reportagem de Felipe Sboril. Aqui funciona desse jeito, se joga golfe desde pequeno e com a camisa do São Paulo. Foi assim com Kaká, quando era criança. Ainda bem que ele escolheu ser jogador de futebol, não é? Faz muito tempo que eu não jogo, na verdade. Eu joguei por um tempo quando eu estava na Itália, mas depois parei e acho que quando eu for para os Estados Unidos vou voltar a jogar. Você curte? Curto bastante, acho que é um esporte muito legal. Assim, dá para dar uma meditada também, dá para dar uma descansar, caminhar, eu gosto bastante. Kaká só não gostou muito do resultado do jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor ficou num empate que trouxe prejuízo em relação à briga pelo título. A gente não contava, né? Sempre, sim, não por ser o Inter ou qualquer adversário, mas o jogo no Morumbi a gente sempre conta com uma vitória. E aí você empata dentro de casa, realmente fica essa amargura de não ter conseguido uma vitória. Agora a concentração se volta para o final de semana. Clássico diante do Palmeiras. O São Paulo não perde para o Palmeiras no Morumbi desde 2002, quando Kaká ainda atuava pelo tricolor. Lá se foram 12 anos. Tempo suficiente para Kaká rodar o mundo, fazer sucesso com a camisa do Milan, do Real Madrid, da seleção brasileira. Ele voltou e irá enfrentar novamente o rival. Vou ficar fora então, se manter essa média aí, mas de qualquer forma a gente tem que pensar em ganhar, mais uma vez tem que pensar em ganhar. É muito difícil falar de um clássico, né? Acho que é a oportunidade deles se aproveitarem também de voltar a estar bem, de ganhar um clássico, de sair definitivamente dali da zona de desconforto. Então é um clássico muito difícil, vai ser mais um jogo difícil aí que a gente precisa estar pronto. Enquanto isso, entre uma atacada e outra, fica aquele pedido para o mito Rogério Ceni. O goleiro poderia estender essa aposentadoria, né, Kaká? Minha opinião pessoal é que eu gostaria que ele continuasse pelo alto nível de rendimento que ele está tendo nesse campeonato, mas isso é minha opinião pessoal e depois é uma decisão assim, que ele tem que pensar muito, decidir, e o que decidir com certeza vai ser um dos maiores ídolos do São Paulo para sempre. Tá aí o Kaká falando da aposentadoria do Rogério Ceni. Enfim, é claro que o torcedor são paulino gostaria de ver o Rogério jogando mais um ano. Mas não dá, né? Não, dá. Até dá. Ele foi o melhor goleiro esse ano, não foi? Eu acho que o grande desafio de um jogador de futebol é saber a hora de parar. Tá o Rogério certo. já passou uma baita de uma enrascada no ano passado, quase caiu com o São Paulo. Vamos parar por cima. Muito bem, e agora à tarde o Kaká se juntou ao elenco que se reapresentou no CT da Barra Funda. Confira as informações do tricolor com Fernando Gavini. Logo depois do empate por 1-1 ontem à noite contra o Internacional, Luiz Fabiano jogou a toalha com relação às chances do São Paulo de ser campeão brasileiro. Ele disse que a partir desse resultado, o tricolor tinha apenas que se preocupar em garantir o vice-campeonato. Autor de 3 gols nos últimos 4 jogos no Campeonato Brasileiro e garantido como titular no Clássico de domingo contra o Palmeiras, Luiz Fabiano, no entanto, mudou de ideia na entrevista coletiva. Em nenhum momento a gente tem que perder a confiança, né? A esperança. Restam 4 jogos para a gente, 5 para eles. E a gente não pode acomodar, até porque a gente não está assegurado na Libertadores ainda. Os adversários estão próximos e seria um erro a gente acomodar e dizer que não é possível o título. Então a gente tem que manter intacta a esperança e seguir, pelo menos nessa luta que a gente vem tendo, né? Porque
o que não falta, que não tem faltado é o espírito de luta, de superação, com muitos jogos em sequência, e ainda assim a gente vem conseguindo se superar e lutar para conquistar a vitória. Às vezes ela não vem, mas o importante é que a gente tentou. Hora de falar do Corinthians, que segue se preparando para ir a Salvador e enfrentar o Bahia no próximo domingo na Arena Fonte Nova. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Confira. O tempo fechou no CT Joaquim Grava, mas calma, foram só as nuvens e uma chuva leve que não encheram o reservatório de problemas do técnico Mano Menezes para a partida do final de semana em Salvador. O técnico Mano Menezes terá 2 desfalques importantes para o duelo com o Bahia. O primeiro, Elias, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O segundo, ainda é incerto, Paulo Guerreiro, que tenta uma liberação com a seleção peruana para atuar nessa partida. No treino tático realizado agora há pouco no CT Joaquim Grava, ele testou Luciano na vaga do peruano e Bruno Henrique no meio-campo. A estimativa do técnico é que serão necessários de 9 a 10 pontos para o time assegurar a vaga para a Copa Libertadores do ano que vem, com mais 15 em disputa. Além do Bahia, fora de casa, o time terá outro jogo consecutivo fora de Itaquera, contra o Goiás, na cidade de Belém. Para fechar o noticiário, o Corinthians postou nas redes sociais uma mensagem de incentivo e apoio ao rei do futebol. O maior time do Brasil deseja pronta recuperação ao melhor jogador do mundo. Força, Pelé! Com uma imagem do rei ao lado de Rivelino, um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Resultado final da enquete do site GazeteEsportiva.net, câmera 3, Rogerinho. São Paulo está fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, deu empate. Aí não vale, 50% sim, 50% não. Vocês estão de sacanagem comigo. O programa de hoje termina aqui. Amanhã às 10h30 tem Super Esporte, depois tem Hangout e o Gazeta Esportiva volta às 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, eu ia falar alguma coisa e esqueci. Então, até amanhã. Obrigada pela excelente audiência do programa de hoje. Muito bom ter a sua companhia. Tchau. Nos vemos a seguir no Jornal da Gazeta. Até já. Sábado, 10 horas da manhã, em Tanabi, jogo beneficente entre ex-atletas e atletas. Compareça no estádio Alberto Vitor. Fiquem com Deus, ainda é possível.